A graça é suficiente. Desde pequenas, as aflições fazem parte da nossa vida. Elas mudam com os anos, mas permanecem presentes em todas as fases da nossa existência. Rouba-nos a paz e mostra-nos que não controlamos tudo. Somos afligidos porque as pessoas nos frustram, porque as coisas se perdem, por causa dos acontecimentos críticos. As aflições nos atingem e por isso algumas pessoas passam a enxergar a vida como uma tormenta sem fim. Viver é sofrer, depois da tempestade vem outra tempestade ainda maior, são algumas frases correntes. Quando Jesus nos ensina, ele não elimina a possibilidade de termos aflições enquanto estivermos no mundo. Ou seja, ele não ignora a realidade existencial. O ensino de Jesus não nos tira da realidade. Ou seja, ele não espiritualiza o sofrimento e nem faz dos seus seguidores super pessoas que passam pela vida como se nada os atingisse. Então, qual é a diferença? A diferença é que ele promete estar conosco todos os dias. Bem, as aflições, na verdade, elas mudam de figura quando nós conhecemos aquele que venceu o mundo. Quando Jesus venceu o mundo, ele disse que nós também tínhamos a possibilidade de vencer o mundo. E o que ele estava falando? Ele estava falando das leis naturais. Nós somos chamados para renovar o nosso ânimo e a nossa esperança. Nós somos chamados para renovar os nossos sonhos. O que eu estou querendo dizer para você? Que a alegria não é algo que acontece do lado de fora. Não são as aflições que vão deixar de existir. O que vai deixar de existir é o que passa do lado de dentro do nosso coração. Olha o que diz a palavra de Deus na primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diante da palavra de Deus, a nossa esperança é renovada. Por quê? Porque a fé traz luz ao caos do mar da vida. Observamos aqui o propósito de Lucas ao escrever no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, a partir do verso 22 ao 24. Mas agora vos ademoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. Bem, isso mostra que Deus se importa com as condições em que estamos navegando no mar da vida. Ou seja, ele se preocupa com os ventos contrários, como está lá em Atos capítulo 27, verso 15. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Quando temos a certeza de que Deus, o eu sou, está no controle, algumas coisas acontecem nas nossas vidas, e uma delas é: passamos a ter uma nova disposição mental, uma nova forma de encarar as circunstâncias, uma nova maneira de pensar, de agir e reagir aos ventos contrários. A mim parece
que o príncipe deste mundo tem autorização do Criador, do Eu Sou, para usar as leis naturais para colocar à prova os servos de Deus. Quando olhamos para o desânimo de Elias, nós vemos, por exemplo, que depois do fogo ter destruído os profetas de Baal, ele foi tomado pelo desânimo e se escondeu em uma caverna. E Deus mandou que ele saísse e se colocasse em pé. E o texto registra, em 1 Reis capítulo 19, verso 12, que depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve murmúrio do vento, e Deus não estava nele, mas Deus estava numa brisa suave. Deus não estava em nenhum desses elementos naturais. Ele estava no silêncio, na brisa. O vento e a água estão sempre sendo usados para assolar a vida dos servos de Deus. Eu estou falando de leis naturais, de elementos naturais. Água, vento e fogo. Quando eu olho para a vida de Paulo, em uma das suas viagens missionárias, quando ele estava navegando para a ilha de Chipre, vemos muito claramente. Bem, então temos que observar que em Jesus nós adquirimos a capacidade de avaliar a vida pelo ponto de vista da fé. E isso quer dizer, sem ignorar as circunstâncias. Vejamos a revelação de Paulo na visão que teve durante a noite no livro de Atos, capítulo 27 e 22. Mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas só o navio. O que nós observamos nessa palavra de Paulo? Que a esperança traz ordem aos caos dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos clamar. E nós somos incentivados pelo próprio Deus a clamar quando estamos vivendo em meios de tempestades. Clamar é uma predisposição para receber ajuda. Clamar tem o mesmo significado de instar, fazer exigências urgentes, clamar por direito e etc. É o que diz a língua portuguesa. E Deus está dizendo, clama a mim pelo socorro. Clama, que eu te respondo. É o que está em Jeremias capítulo 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei, e eu te anunciar-te-ei coisas grandiosas e ocultas que você ainda não sabe. Mas de onde vem essa ordem para você e para mim? Vem de uma pessoa que tem autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. É Ele que garante a sua vitória quando você clamar. Voltamos à viagem missionária de Paulo. Poucas horas do destino, Atos capítulo 27, 14, relata, através de Lucas, que desencadeou-se um furacão chamado Euroaquilão. Este era um nome que se empregava aos ventos contrários no mar. Esse era um nome dado pelos pescadores, pelos tripulantes do navio. Mas a pergunta é, qual é o vento, qual é o furacão que está te assolando? É muito importante você identificá-lo. Bem, mas não importa de onde ele vem, e nem qual é o seu nome. Deus é maravilhoso. Ele manda avisar que as perdas são apenas materiais, mas a sua vida e dos que estão com você serão poupadas. Foi o aviso que Paulo recebeu
durante a noite, com a visita do anjo do Senhor. A vida de Paulo nos inspira a confiar em Deus quando a tempestade é iminente. Dispensou-se toda a esperança de livramento, diz Atos capítulo 27, verso 20. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de sermos salvos. Que ponto triste e estranho a história da trajetória da vida de Paulo. Podemos nos inspirar com a sua fé, com a sua paciência, em esperar pela salvação que vem do Senhor. Mesmo quando o barco da vida está à deriva, mesmo quando se perde a esperança, Deus se faz prontamente e faz brotar a esperança num coração de uma tripulação por causa da sua palavra fiel. Não podemos espiritualizar o sofrimento daqueles homens que perderam tudo: roupas ensopadas, entorpecidos pelo frio, exaustos de lutar pela sobrevivência, enfraquecidos pela fome, sem sol e sem estrela no céu. Lucas, na verdade, está retratando no livro de Atos o desespero. E ele relata dizendo: eles perderam a esperança. Talvez você não saiba o que é encalhar nos arrecife do sofrimento, afundar nos mares agitados do fracasso. Talvez você não conheça o que é perder a rota emocional da vida e espiritual. Talvez você não saiba o que é atravessar os dias sem luz, sem a luz do sol, quando a tempestade e o furacão foi tão intenso que as estrelas se apagaram no firmamento. Esses homens souberam. E qual foi a atitude desses homens? Caíram de joelhos. Essa narrativa de Lucas me faz lembrar de um hino do cantor cristão que diz no seu estribilho: se a paz, a mais doce, me deres gozar, se a dor, a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Há uma inscrição em um monumento da Flórida que diz o seguinte: venho aqui para encontrar-me a mim mesmo. É tão fácil a gente se perder no mundo, não é verdade? Muitas vezes nós chegamos às encruzilhadas da vida e não sabemos que direção seguir. Há muitas decisões a serem tomadas. Às vezes é muito difícil chegar a uma delas. Então nos sentimos desorientados e precisamos de uma bússola segura. Em Deus nós temos esperança. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, e guia-me pela vereda dos justos e protege-me. É a expressão do salmista no capítulo 27, do verso 10 ao 11. Ainda lembrando do hino 497 do cantor cristão, que diz: Cristo amado, sei que da força do mal, tu, meu mestre, sempre será protetor. Tu me guarda, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. A graça é suficiente. A graça é suficiente para tornar a fraqueza em força, os espinhos em vitórias, o abatimento em vigor. A graça é suficiente em todas as etapas da vida e em qualquer circunstância. É suficiente quando atravessamos o vale sombrio da morte, e é suficiente quando estamos no crepúsculo da vida. Dizem que
espedaçando a alma da cotovia, é que o seu canto faz mudar o silêncio em melodia. Dizem que a rosa deve ser espedaçada para que então converta a sua fragrância olada. Ah, sim, após rajados e sombrios escondidas, espinhos aparecem, quais bênçãos mais queridos. Na angústia, no Getsemane, Jesus desejava a presença de 3 dos seus discípulos. E ele declara: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica comigo, velai comigo. Infelizmente, os discípulos mal entenderam a sua missão. Mas a manifestação da graça pode parecer tardia. A graça não é apenas uma fonte, mas é um rio que nasce no trono de Deus. Por isso, dizemos: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda louvarei a salvação da sua presença. Que Deus nos abençoe.